Quando eu recebi o convite da Solange, eu sei que foi por uma encomenda das meninas, da Evelyn, da Judite, elas me encomendaram um desafio que é falar, ou eu me senti desafiado, melhor dizendo, que é falar a respeito de 3 dimensões e o que está aí no meio, ou os encontros dessas 3 dimensões, que é a do currículo, da formação dos professores e da primeira infância. E eu entendi assim da experiência da criança na instituição de educação infantil. E esse é um desafio interessante, é dentro do campo que eu venho me debruçando e trabalhando há muito tempo, mas eu confesso que para vocês hoje falar disso, sobretudo quando a gente quer falar de currículo, e nós temos uma base nacional comum curricular que teve um caminho não muito interessante necessariamente, é sempre um tema bastante complexo. Digo isso porque nós não tivemos um trabalho com continuidade, a gente teve descontinuidades no trabalho da base, nós perdemos muito nessa descontinuidade, e a versão que foi homologada é uma versão que certamente está longe de tudo aquilo que a gente propôs quando começou a discussão a respeito dela. E falar de currículo e formação de professores e pensar também como que a base está incidindo nisso. Quer dizer, a gente está começando a discutir o curso de pedagogia a partir da base, nós estamos discutindo o livro didático para a educação infantil, para professores, não para as crianças, felizmente, né? Porque para as crianças não precisa de livro infantil, livro didático, e tudo isso é com base na base. Vocês estão discutindo a formação de orientações curriculares, planos nacionais, planos municipais, planos estaduais, projetos pedagógicos, com base na base. Então, a gente tem um impacto desse documento muito, muito grande, e nós precisamos problematizá-lo e refletir com muita seriedade a respeito, né? Então, o que eu pensei? Para fazer essa discussão, eu vou trazer para vocês, primeiro, um documento que representa uma certa, um certo consenso na área da educação infantil, que somos nós, que é a Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil. Esse documento é um documento mandatório e ele, desde 2009, tem nos ajudado a pensar sobre muitas questões a respeito de políticas públicas, de formação de professores, de orientações curriculares. Então, a minha base vai ser sempre a diretriz. Isso porque a base deveria ser um documento de derivação da diretriz. Ele não pode ser contrário aos preceitos da diretriz e não é mais um documento. Ele tem que derivar da diretriz, que é um documento maior e mandatório, né? Então, um lado, eu vou falar desde esse lugar das diretrizes, porque é o que nos conecta. Ela serve para mim, como professor e formador, ela serve para vocês, gestores, professores, secretários. Ela é um documento que deve orientar o trabalho de todos nós que estamos aqui hoje. Um outro lado que eu trouxe para conversar com vocês tem a ver com uma experiência que eu tenho conduzido junto com 5 escolas, 3 públicas e 2 privadas, da região metropolitana de Porto Alegre, num grupo que se chama Observatório da Cultura Infantil, OBC. Este grupo, que é coordenado por mim, nós temos trabalhado com foco na transformação do cotidiano pedagógico. Isso porque lá emergem todos os problemas que provavelmente se vive lá, e em alguma forma se vive aqui no Tocantins, se vive no Brasil afora, ou pelo menos aonde eu tenho passado, eu tenho percebido como temas comuns. Então, para trazer a experiência do cotidiano, eu optei por trazer essa experiência de formação continuada junto com essas 5 escolas desde 2013. E um terceiro elemento que eu quis trazer também como
compartilhamento das reflexões, se der tempo, espero que dê tempo para tudo que eu programei, é a experiência de supervisão de estágio curricular no curso de pedagogia, que eu sou professor, e que lá também a gente tem feito algumas experimentações, sobretudo em termos do que é pensar esse currículo de educação infantil, e que tem alguns exemplos que podem nos ajudar também a problematizar. Então, são esses 3 lugares: lugar teórico, lugar legal da diretriz e o lugar da prática do conjunto dessas 5 escolas e do conjunto de estágios que eu supervisiono. Então, as imagens que eu escolhi, inclusive, são imagens destes lugares. São imagens de escolas públicas, imagens de escolas concretas, com problemas reais, mas com avanços desde o momento em que entenderam a sua função social, pedagógica e política na educação básica. Então, são imagens que eu quis trazer como uma metalinguagem, como uma forma de também convocá-los a olhar para as crianças, a olhar para a relação adulto e criança, olhar para a relação pedagógica desde um outro lugar, que não é esse lugar professoral que a gente conhece, que serve talvez para o ensino fundamental, que serve talvez para o ensino médio, mas não serve para a educação infantil. Por isso ela não se chama ensino infantil. Se chama educação infantil, porque diz de alguma coisa mais ampliada e mais complexa. Hoje de manhã eu ficava ouvindo os representantes políticos falando e fiquei pensando, uma boa política é aquela política que entende que para construir qualquer coisa a gente investe na base. Não na base nacional comum curricular, na base que são as crianças que chegam ao mundo e, portanto, dos profissionais que trabalham com ela. Uma boa política é aquela que faria um bom investimento na educação infantil, porque nós estamos falando da base de tudo, de qualquer construção. Bons professores têm que ser aqueles de educação infantil, que vão trabalhar com aqueles que estão chegando ao mundo. É óbvio que nós não estamos falando de projeto futuro de sociedade, porque nós temos que falar nas crianças no aqui e agora, no presente, mas é inevitável. A ideia de relação que nós estabelecermos com as crianças hoje impacta na sociedade que vai se transformar daqui a pouco. Então, me parece que nós temos que discutir sempre, não desde o Enem para o neném, é desde o neném para o Enem, e não essas políticas de subordinação como a gente está acostumado, né? Pois bem, já que nós estamos falando das crianças que chegam ao mundo, eu quis roubar, no bom sentido da palavra, embora essa palavra seja bem perigosa no Brasil hoje em dia, com tanto roubo, assim, na cara lavada, peguei emprestado, corrigindo, um termo de um teórico que eu gosto muito, que é o Brunner, Jerome Brunner, que ele vai dizer que chegar ao mundo, iniciar sua jornada no mundo, tem a ver sempre com inaugurar mundos possíveis. Pois vejam, a especificidade das crianças que a gente acolhe na educação infantil é a inauguração de mundos possíveis. Elas chegam com 4 meses na escola de educação infantil, numa instituição de educação infantil. Ficam em torno de 8, 9, 10, 11, 12 horas, e acreditem, em alguns lugares mais do que 12. Ficam 5 dias por semana, 10, 11 meses por ano. Vocês têm alguma dúvida de que a experiência que elas vivem nas instituições de educação infantil impacta profundamente a noção que essas crianças vão entendendo sobre o que é ser gente neste mundo? Portanto, o modo como nós nos relacionamos com as crianças diz respeito a que mundos possíveis nós criamos com elas. Por exemplo, que eu gosto dos exemplos mais ordinários do cotidiano. Por exemplo, os bebês, que é a minha especialidade. Os bebês estão lá brincando. No sul, talvez vocês não tenham esse problema, ou tenham por causa do ar-condicionado. Mas no sul, nós temos um frio e um calor.
Então começa a chegar esses próximos meses, os bebês começam a ficar todos doentinhos, né? Com resfriados e etc. Então, tá lá o bebê brincando no chão, o adulto enxerga esse bebê que está com um ranho no nariz e, sem avisar, sem fazer absolutamente nada, chega por trás desse bebê, segura a cabeça dele e limpa o nariz. Parece banal. Pois se eu tivesse combinado com algumas pessoas aqui no meio e te dito, é agora, e vocês serem atacados por trás e alguém segurar o nariz de vocês, vocês iam achar legal? Se de repente agora alguém puxasse a calça de vocês e botasse a mão dentro para ver se vocês estão com cocô, vocês iam achar legal? E se alguém agora dissesse, apaga a luz, deita e dorme, vocês iam amar, eu sei, mas vamos dizer que vocês não estivessem com sono e alguém dissesse, agora todo mundo deita. E quando vocês estivessem no auge do sono de vocês, alguém chegar a dizer, vamos lá, brum, abre as cortinas. Quem gosta disso? Vocês gostam? Porque passa na nossa cabeça que as crianças gostam. Por que passa na nossa cabeça que isso não é nada? Isso é, e é sério, isso é curricular, e isso é sobre formação de professores que nós estamos falando, e isso é diz respeito de como nós estamos entendendo sobre a chegada das crianças no mundo. Eu não acho estranho que, fazendo isso com as crianças, que quando elas vão tomar o brinquedo do amigo, elas arranquem. Porque é o que a gente faz o tempo inteiro, a gente está ensinando sobre as relações humanas desde este lugar. Então, vejam que a complexidade de quando nós falamos de educação infantil é muito grande. Ela entra em temas que a universidade não toca. Ou vocês aprenderam a trocar fraldas na universidade? Ou vocês aprenderam a como é que se alimenta um bebê na universidade? Não aprenderam. Mas isso tem uma aprendizagem. Não é no método materno que funciona na educação infantil. E também não deveria ser no método NHP. Vocês conhecem esse método? Na hora pinta. Um jeito de fazer com as crianças. A primeira vez que eu fui trocar fralda foi o método NHP. Eu trabalhava só com as crianças de 3 a 6 anos, não precisava me preocupar com isso. Comecei a ficar além do meu horário para cobrir uma carga horária de uma colega. E comecei a ficar com crianças menores, que eram as que ficavam além do tempo. E daqui a pouco teve um dia que a Gabriele fez cocô no horário que só estava eu, Gabriele e mais 2 crianças. E eu pensei, o que eu faço agora? Tinha 18 anos, não fazia ideia de como que se trocava a fralda. A única coisa que eu sabia é que tinha que prestar muita atenção para a Gabriele não cair do trocador. Era a única noção que eu tinha naquele momento. E o meu método de aprendizagem foi NHP. Na hora fiz, na hora pintou um jeito de fazer. Não foi adequado, obviamente, e tantas formas que acontecem, os cuidados pessoais na escola, e não apenas as práticas pedagógicas outras, porque cuidado também é uma prática pedagógica, são no método, na hora a gente dá um jeitinho, vê o que acontece. Não deveria ser. Não deveria ser, e por isso que nós precisaríamos reivindicar a formação que tratasse dos temas específicos da educação infantil. Reivindicar discussões nas redes que tratassem dos temas específicos da educação infantil, e não temas gerais. E aí eu vou dizer para vocês, eu lamento informar, não é em apostilas que vocês vão encontrar isso. Porque nessas apostilas não se traduz a complexidade da educação infantil. Se traduz um modelo de professor que não serve para essa primeira etapa da educação básica. Eu sempre digo que se eu posso promover evento, eu proíbo editoras de estar vendendo livro didático para educação infantil. Pode ter um monte de editora vendendo livro literário para educação infantil, que é o nosso livro didático, que é livro de histórias, que é livro para as crianças criarem mundos possíveis. Mas livro apostilado, não. Isso é emburrecer o professor. Vocês são muito mais capazes de que qualquer livro didático consiga se traduzir. Muito mais capazes. Tá? Então a minha fala vai ser desde esse lugar. Para começar,
eu quero recuperar um elemento que eu acho que a gente andou perdendo, que está no parecer 20 de 2009, que é o parecer que vai falar a respeito da diretriz curricular para a educação infantil. Então ele vai dizer o seguinte: na educação infantil, é preciso pensar um currículo sustentado nas relações, nas interações e em práticas educativas intencionalmente voltadas para as experiências concretas da vida cotidiana, para a aprendizagem da cultura, pelo convívio no espaço da vida coletiva e para a produção de narrativas individuais e coletivas através de diferentes linguagens. E aí eu quis trazer esse trecho porque ele deveria ser o trecho base para qualquer reflexão que diz respeito a currículo, formação de professor e a experiência das crianças na educação infantil. E eu destaquei essas palavras deste trecho do parecer. Então ele está falando como ideias de partida para a gente, em relações, em interações, em práticas educativas intencionais. E é isso que não desqualifica ser um professor com ensino superior, trabalhando com as crianças. Porque se for um professor que trabalha no método NHP, qualquer um pode estar lá. Se for um professor que vai para a escola para ligar a televisão para as crianças assistirem, não precisa ter ensino superior para fazer isso. Agora, se for um professor que saiba se relacionar com as crianças, que saiba compreender a sua complexidade, que saiba propor situações de aprendizagem, que respeite as crianças, precisa ter ensino superior. E precisa ter um curso de ensino superior que seja qualificado para essa formação. Quando a gente fala em intencional, a gente tem que lembrar que não é o intencional que foi alguns anos atrás e que ainda é presente, de uma prática transmissiva que põe a criança como passiva, porque eu tenho intenção pedagógica. Não é dessa intencionalidade que eu estou falando. Eu estou falando de uma intencionalidade que vai responder, por exemplo, aos 6 direitos que a base está nos propondo para todas as crianças que devem ter o direito no Brasil de viver na educação infantil, de conviver, de participar, de explorar, de conhecer-se. Essa é a intenção que deve se dirigir à minha prática educativa, a responder, por exemplo, a estes direitos. Vai dizer também esse trecho que eu trouxe para vocês, que os currículos devem se orientar por experiências concretas da vida cotidiana. É o exemplo que eu dei da fralda, é o exemplo que eu dei da alimentação, é o exemplo que eu dei do limpar o nariz. Nós temos que entender que, diferente do ensino fundamental e médio, as crianças, quando chegam na educação infantil, elas experimentam neste espaço as práticas sociais da sua cultura. Portanto, comer é uma prática social aprendida também na instituição. Não é uma tarefa a mais que eu só tenho que cumprir porque a criança tem que comer do ponto de vista nutricional. É uma experiência de socialização, é uma experiência de troca com os amigos, aprender a estar na mesa com os amigos, que começa, obviamente, a aprender a comer sozinho, depois aprender com os amigos, depois aprender a complexidade do que está ali na mesa. Mas isso é uma aprendizagem e isso é curricular. Vestir um casaco, tirar um casaco, é uma aprendizagem. Se dar conta da necessidade de vestir o casaco ou tirar o casaco, é uma aprendizagem. Se deslocar pela escola, que não é em fila, porque ninguém aqui foi comer em fila, é uma aprendizagem. Aprender que sair da nossa sala para ir até o refeitório, eu tenho que ir de um modo que não é segurando a blusa do amiguinho. Não é andando em fila, mas é caminhando, porque é assim que a gente se desloca pelos espaços, é uma aprendizagem. Ninguém nasce sabendo isso. E a escola é o espaço seguro e controlável do ponto de vista da segurança para as crianças aprenderem. Hoje eles circulam na escola, depois eles vão circular no bairro, posteriormente eles vão circular no mundo. São experiências concretas da vida cotidiana. Quando a gente fala disso, é importante lembrar como às vezes a gente se põe em armadilhas. Então, por exemplo, acontece no Rio Grande do Sul, não sei se acontece aqui. 10h30 da manhã as crianças vão almoçar. O
que já é um mistério, porque ninguém aqui almoça 10h30 da manhã, a gente almoça meio-dia. Mas na escola de educação infantil, 10h30 começa a almoçar. O que acontece isso no Tocantins? Mais ou menos? Acontece? Eita lelê, temos que pensar nisso. Aí, eles têm que comer, e não só 10h30, como em 15 minutos. Porque tá vindo os outros, porque a tia da cozinha tem que sair, porque sei lá o quê. Mas as crianças têm que, Só que misteriosamente, à tarde, tem um projeto sobre alimentação saudável. Então, diariamente, a gente não pensa numa alimentação saudável, que não é só nutricional, é da experiência de comer. E à tarde, a gente faz um projeto artificial sobre alimentação saudável. Vocês estão entendendo a desconexão? Qual é o melhor projeto de alimentação saudável para essas crianças? Viver uma experiência de alimentação saudável todos os dias. Essa é a melhor experiência de aprendizagem sobre alimentação saudável. É o mesmo sobre identidade. A gente faz projetos sobre identidade e depois vai lá e diz para o fulaninho: ô fulano, por que você não é igual ao ciclano? Olha ele quietinho. Porque eu sou Paulo e não sou João. E tem uma identidade aqui atrás desse Paulo. Então vocês percebem que às vezes a gente se põe numas armadilhas e nem se dá conta. Não se dá conta porque todos esses temas também têm uma certa novidade. Reconhecê-los com status de conhecimento, como num status que não é menor, porque por algum tempo a gente chamou isso de um mero cuidado, como se cuidar fosse banal. E cuidar não é banal. Aliás, o que mais falta nas relações hoje é cuidado. E cuidado é uma aprendizagem. E as crianças precisam que alguém cuide bem delas, para elas aprenderem a cuidar bem de si e dos outros. Só que esse cuidado está indissociado do processo educativo dessas crianças. Volto a dizer, é por isso que se chama educação infantil e não ensino infantil. E toda a gramática do ensino fundamental, sala de aula, alunos, não cabe na educação infantil. Vocês conseguem olhar para um grupo de bebês e dizer: os meus alunos agora vão ter aula de... Não é estranho para vocês? Porque para mim, quando eu trabalhava com bebês, eu fui 12 anos professor de criança, quando eu trabalhava com bebês, eu olhava para os bebês e eu não conseguia pensar: os meus alunos vão ter aula de... Era muito esquisito. Não cabe. E não cabe para toda a educação infantil. São crianças. Vão procurar nas diretrizes a palavra aluno. Vocês não vão achar. E não é só uma mudança de léxico. É uma mudança de concepção. Essas crianças têm o direito de brincar. Não é se der tempo que brinca. Têm o direito ao acesso a uma cultura ampliada. Têm o direito de conviver. Têm o direito de ser respeitadas. Todas essas crianças. Seguimos. Outro ponto que fala, no texto que eu destaquei para vocês, é sobre a aprendizagem da cultura. E aí tem a ver com a escola como uma oportunidade, usando os termos do Brunner, como uma ponte para o acesso ao patrimônio que a humanidade já sistematizou. Científico, tecnológico, ambiental, etc. É direito das crianças acessar esse patrimônio. E, em partes, a base vem para colaborar com essa discussão sobre o acesso a uma aprendizagem da cultura, o patrimônio que a cultura estruturou, que tem a ver com questões locais, que tem a ver com questões externas. Só que a gente tem que problematizar essa noção de aprendizagem da cultura. Por exemplo, vocês sabem o porquê? Eu sei que aqui em Tocantins as meninas vêm tocando nesse assunto. O porquê dos materiais não estruturados, ou o porquê de materiais que a gente nunca considerou como brinquedo, como algo muito importante para as crianças, como, por exemplo, colheres, panelas, potes e etc. Há uma autora alemã que se chama Ute Straub e que ela vai dizer que uma das formas da gente pertencer a uma cultura é saber dominar os seus objetos.
acessar esse patrimônio, esse material que está transformado, esse patrimônio que é transformado num material concreto, é também fazer parte de uma cultura. Se a gente fosse atento e observasse os bebês, você pode dar um brinquedo lindo da Fisher-Price, do lado de uma porta de armário de cozinha aberta com panela. Para onde ele vai? Para a porta aberta com panela, ou não precisa nem estar aberta, ele vai abrir. Isso significa qualquer coisa de interessante para a gente começar a ressignificar o que é brinquedo para as crianças, o que é brincar para as crianças. Não esqueçam que por trás de todos esses brinquedos estruturados tem uma indústria que criou a necessidade de que brinquedo para criança só se compra numa loja de brinquedo. Observem o entorno e percebam como as crianças gostam de brincar com outras coisas. Isso também é aprendizagem da cultura. Quais são as materialidades de Tocantins? Quais são os objetos da cultura dos povos que estão aqui? Esses materiais estão nas escolas? As crianças estão acessando esse material como elemento do cotidiano para brincar e aprender a usar para fazer parte dessa cultura? Se perguntem sobre isso. Isso também é curricular. Curricular não é a lista de objetivos que acabou virando a Base Nacional Comum Curricular. Não é isso. Não reduzam a isso. É também um ponto de partida a ideia de que as crianças podem ter um amplo convívio num espaço da vida coletiva. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a escola é sempre um lugar privilegiado para a cultura infantil. Por quê? Porque tem outras crianças. E não tem melhor desafio, não tem melhor experiência para uma criança do que outra criança. Inclusive, esse é um espaço que a gente tem que defender do porquê da escola de educação infantil, porque é um espaço da produção de cultura infantil, é um espaço da produção da cultura das crianças, onde elas negociam formas de estar umas com as outras, onde elas negociam regras, onde elas experimentam papéis, onde elas aprendem, onde elas descobrem a sua identidade, onde elas descobrem identidade cultural. Conviver com outras crianças da sua idade, de outras idades, como a própria diretriz vai defender, é um direito das crianças. E esse deve ser um ponto de partida para pensar o currículo. Significa que a gente tem que fazer pausas no nosso tempo adulto. Se eu ficar às 8, às 9, às 10 ou às 11 ou 12 horas da jornada das crianças, dizendo o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer e o que elas têm que sentir, inclusive, como elas se relacionam com as outras crianças. Porque a brincadeira, eixo do currículo da educação infantil, é essa produzida pelas crianças. Não é jogar bingo de letras para aprender letras. Isso não é brincadeira de criança. Então, a gente tem que começar a problematizar essas questões. Conviver com outras crianças, a escola é um lugar privilegiado. Elas estão tendo tempo? Ou é só na sexta-feira, no dia do brinquedo, que já não é mais nem dia, é a hora. E só se comportarem bem durante toda a semana. Senão nem na sexta é o dia que virou a hora. Ou é hora só que eles vão para o pátio, que eu posso, agora ficou livre, eles brincam um pouquinho. E uma criança disse para mim uma vez, agora eu tenho um tempinho para ser feliz, que era a hora de ir para o pátio, porque o resto não devia ser muito feliz não. Temos que pensar sobre isso. Todo mundo aqui tem sindicato, patronal, os profissionais, as crianças não. Nós temos que ser o sindicato das crianças, defender os direitos delas. É direito dela conviver com as outras crianças. É direito dessas crianças. Outros dois elementos que aparecem nesse pequeno trecho sobre como um currículo deve se estruturar é a respeito das produções de narrativas e das diferentes linguagens. Na educação infantil nós temos uma especificidade, por sorte, de ter bebês que não trabalham na linguagem oral, que não falam,
que se comunicam por outras vias e que nos convocam a pensar outras relações, outras formas de estar com eles. E isso, a gente pode recuperar uma frase do Malaguzzi, um pedagogo italiano muito importante, nos convoca a fazer uma escola para 100 linguagens. Para 100 no sentido de inúmeras linguagens das crianças. A linguagem da palavra, a linguagem do olhar, a linguagem do gesto, a linguagem do desenho, da dança, da modelagem, as suas linguagens que emergem de si, as linguagens construídas coletivamente, as linguagens construídas com um pequeno grupo. A escola tem que produzir narrativas nas 100 linguagens, nas diferentes linguagens. Vejam bem, só naquele trechinho da página 14 do parecer 20, a gente já tem tantos elementos para partir a discussão do currículo, formação de professores e experiências das crianças, que eu preferi então sintetizar e dizer, é daqui que eu vou falar, usando uma frase de uma autora italiana que se chama Analia Galardini, que ela vai dizer, portanto, e aí a gente poderia dizer, depois de todos esses itens de partida, a gente pode entender que a escola pode ser uma pequena comunidade, tanto para as crianças como para os adultos. Quando nós falamos em pensar uma escola de educação infantil que responda à complexidade das crianças, nós também estamos falando num reposicionamento do adulto. Não é centrar na criança e tirar o adulto de cena, não. É como é que eu equaciono, eu harmonizo o lugar das crianças na experiência educativa, que é delas o direito, e encontro um lugar para a minha ação. Vejam bem, que lugar tem uma criança em que a gente carimba a mão dela de tinta, pinta a mão, carimba e lava, já para não se sujar, inclusive. Quem viveu a experiência educativa, que tipo de experiência educativa é essa? Que relação teve ela com tinta e com qualquer material? Ah, mas é que depois eu vou ficar recortando a mão e transformando numa galinha para a história de não sei o que lá. Lembrem, o direito à educação é das crianças. Nós já avançamos, inclusive, do ponto de vista de que nós não lutamos por educação infantil para as mães trabalhadoras. Nós lutamos por educação infantil para toda e qualquer criança, porque é direito das crianças a educação infantil, independente da situação de trabalho da mãe e do pai. É direito delas. E, portanto, a experiência educativa é delas, e nós temos que pensar em como criar situações de aprendizagens para as crianças, que não é o adulto abandonar, mas também não é o adulto protagonizar. Difícil? Muito. Quem mandou você se meter na educação infantil? É a parte mais difícil da educação básica. E digo isso de verdade, lá dar aula na universidade é facinho. Seguimos. Bom, partindo dessas ideias iniciais, minha pergunta é: como então nós podemos harmonizar currículo, formação de professores e as experiências das crianças? Não sei se respondo essa pergunta, mas quis trazer algumas pistas para contribuir com a discussão que vocês podem fazer dentro dos contextos de vocês, porque como alguém de fora, eu não posso oferecer muita resposta para vocês, que para eu poder oferecer eu tenho que fazer parte, tá entendendo as dinâmicas, o tempo, mas como alguém de fora eu também posso oferecer um olhar a mais para tudo isso. Então vamos lá. Vocês conhecem esse cartunista italiano chamado Francesco Tonucci? Conhecem? Se não conhecem, procurem, porque é muito legal. Inclusive, para a formação de professores é um recurso incrível, porque ele trabalha com ilustrações bem provocantes. Então, ele vai fazer lá em 1979 uma ilustração que diz: O Maternal, o programa. Então vejam, tá a professora planejando o seu ano, e aí ela pega a criança e divide ela no Natal, na Páscoa, a primavera, o inverno, o verão.
o Natal lá, ó, o presépio, que é dezembro, faz uma divisão da criança estereotipada, mecânica, fazendo algo que para nós na educação infantil é bem comum, que é se pautar por datas comemorativas. Tem vários problemas as datas comemorativas. Elas estão vinculadas a um posicionamento religioso. Escola pública é laica. A gente não se posiciona a favor de religião. A gente acolhe as manifestações religiosas, mas não se posiciona a favor de uma religião. Porque lá pode ser que tenha o cristão, pode ser que tenha o católico, o evangélico, da Umbanda, o ateu, e todos eles têm o direito de ser respeitados nas suas crenças. Está na nossa Constituição. E por isso que a escola pública é laica. Então começa por aí o problema das datas comemorativas. Segundo, é o apelo ao consumo que está vinculado a todas essas datas. E terceiro, que além delas reforçarem estereótipos, como familiares, inclusive, elas, em nome das tais datas comemorativas, a gente não acolhe o contexto que está emergindo, não acolhe as perguntas das crianças, não acolhe o que as crianças estão demandando. Então, minha proposta é, ao invés de a gente continuar pensando as crianças assim, porque não adianta falar de base e continuar pensando na criança assim, não adianta falar de nenhuma manifestação nova de discussão de currículo e continuar pensando nessa criança. Eu proponho, e aí eu vou posicionar uma nova imagem do Tonucci, reconhecer a criança e o seu corpo, porque mudar uma visão de currículo implica também debater sobre uma perspectiva de criança e conhecimento, uma outra perspectiva. Então, eu sugiro a gente reconhecer que a criança tem um corpo, e neste um corpo as crianças têm histórias. E esse corpo não é só um corpo físico, biológico, é um corpo simbólico, é um corpo relacional, é um corpo onde se subjetiva a noção do humano, é um corpo onde a gente constrói identidades individuais e coletivas, é um corpo onde a gente constrói o seu limite entre ele e o mundo, é um corpo que precisa ser respeitado física e simbolicamente. É um corpo onde tem todos os elementos para construir o verdadeiro sentido do ser e estar no mundo, que não é aquele corpo dividido e estereotipado. Então, primeiro, reconhecer que a criança tem um corpo. E segundo, sobrepondo uma terceira imagem do Tonucci, é reconhecer que o limite do corpo dela com o mundo é a pele. E aí entra aquilo que todos os teóricos da educação infantil, da psicologia cognitiva, da psicologia social, da educação, da sociologia, da antropologia, concordam de que as crianças constroem seus sentidos pessoais e coletivos na sua ação com o mundo e no mundo. Isso significa reconhecer que as crianças têm capacidade de agir, não são passivas. Esse é um posicionamento, inclusive, político frente às crianças. Reconhecer que elas agem, que elas têm capacidade de iniciativa e ação, muda a nossa relação com elas. Eu faço um exemplo com as minhas alunas que eu sempre conto. Hoje uma criança estava andando e caiu, se machucou, caiu um tombo feio. O que vocês dizem para a criança? Fulaninho, não foi nada, levanta, pode continuar brincando. Aí hoje a Judite estava caminhando e caiu. E a gente vai lá e diz: Judite, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Vocês percebem a diferença? A Judite sente algo, a criança não é nada. Vai, continua brincando. Começa por aí reconhecer a iniciativa das crianças. Começa por aí reconhecer que as crianças têm capacidade de agir. E que, portanto, elas podem me dizer: machuquei o joelho. E eu posso estabelecer uma relação com essa criança. Então, percebam como a nossa pedagogia para as crianças pequenas é uma pedagogia dos detalhes, das sutilezas. Por quê? Porque nós acolhemos os recém-chegados ao mundo. Pensem, uma criança não é
uma divisão em 12 partes de datas comemorativas. A criança tem um corpo e esse corpo é o limite com o seu mundo. É um sujeito que tem direitos, é histórico e tem capacidade de agir. Vocês devem todos reconhecer esse documento, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. A diretriz e a base devem ter uma relação, embora a gente encontre inconsistências nessa relação, e eu vou falar um pouco delas rapidamente. Mas ela, como eu disse antes, a base deve derivar da diretriz. A diretriz é um documento que foi reformulado em 2009, depois de que a educação infantil finalmente acumulou um conhecimento a respeito da identidade da educação infantil no Brasil. O que é educar e cuidar de crianças em espaços institucionais, não domésticos, diurnos, que é a educação infantil como está na diretriz. Então, esse documento, que representa um certo consenso dentro da área, é um documento muito importante, que além de estar absolutamente alinhado com todas as discussões nacionais e internacionais, ele explicita tudo o que nós precisamos entender sobre uma concepção pedagógica, política, ética da educação infantil. Eu quero dizer para vocês que a diretriz, ou melhor, no Brasil nós temos alguma coisa de muito interessante, que por sorte nós não temos documentos mandatórios que são ruins para a educação infantil. Nós temos documentos mandatórios muito interessantes, o que nos ajuda enquanto base, né, enquanto escolas, a perseguir rumo a um bom trabalho. Diferente da Itália, por exemplo, que as práticas educativas são melhores do que os documentos deles. Os documentos não alcançam as práticas deles. Então, para nós é qualquer coisa para pensar de interessante isso. Alguns pontos importantes de destacar em relação às diretrizes. Ela quer romper com os dois modos de escola historicamente constituídas. A assistencialista, que foi como surgiu a creche, né? Para as crianças pobres, uma escola que não cuidava, não usem mal a palavra cuidado. Vocês sabem que a história da educação infantil começa como? Começa com uma escola para os pobres, assistencialista, que assistia as crianças, não cuidava, porque cuidar é uma coisa muito boa. E nós tínhamos uma escola preparatória, escolarizante, pré-escola, para as crianças burguesas que iam para os jardins de infância e depois iam para o ensino fundamental. Quando nós fomos entendendo o que é a educação infantil como primeira etapa da educação básica, isso lá em 1996 com a LDB, nós fomos redesenhando. Nem esse modelo serve para esse desenho, nem este. É uma nova visão de escola. Uma visão que acolhe o cuidar, acolhe o educar, e não é assistencialista e não é escolarizante. Por sorte, vou chamar a atenção mais uma vez, e não à toa, nós somos um espaço de educação, não de ensino. Educação. Parem para pensar sempre nesse papel educativo da educação infantil.